As principais queixas que eu tinha antes de realizar a embolização da próstata eram os que normalmente têm todos os homens, que é as frequentes idas à casa de banho, urinar pouquinho, levantar-se muitas vezes durante a noite, quando vai a qualquer sítio está sempre com a preocupação de se há uma casa de banho por perto ou se há um café, porque aquilo não pode, quando chega da vontade, não há aquele tempo que nós temos, tem que ser, porque senão pode haver um bloqueio, que eu tive vários bloqueios. O que me motivou a escolher a embolização prostática foi, portanto, eu tive conhecimento deste processo. E depois, eu desde 2010, que tomava os alfa-bloqueadores, chamados alfa-bloqueadores, os comprimidos para relaxar a próstata, para a gente urinar melhor. E o efeito que eu tinha era quase nulo. A próstata aumentava, a minha próstata chegou a estar a 66 cc, o PSA aumentava, chegou a estar a 6.5, 6.7. Portanto, os resultados que eu estava a ver eram praticamente nulos. Era muito desconfortável. E as alternativas que eu tinha era a cirurgia. O que eu quis sempre evitar, que seria a última coisa que eu queria fazer, era a cirurgia. Como tive conhecimento desta técnica, resolvi optar por ela, por a embolização da próstata. O dia do tratamento correu muito bem. Portanto, eu fui internado às 8 da manhã, do dia 2 de novembro de 2017. Portanto, entrei para o hospital, fizeram os preparativos que é normal fazer para fazer a embolização. Entrei lá para dentro, portanto, na altura, que era o professor Tiago, o professor Belino, também lá estava já na altura, o professor, e portanto, os enfermeiros estiveram sempre falando comigo, dizendo-me está a correr bem, dói lá uma coisa, está-se a sentir bem. Pronto, sempre aquela conversa, sempre a animarem para descontrair. E depois, quando foi para a volta das 10, passado um bocado, pronto, já não sei bem a hora, pronto, passado um bocado, o professor disse-me, olha, salvo erro, o lado esquerdo já está, o lado esquerdo já está tratado, correu tudo bem, agora vamos ao lado direito. Portanto, está quase despachado. Foi assim. E por volta das 10h30, mais ou menos, ou perto das 11, saí do bloco, fui para o quarto, urinei espontaneamente, coisa que eu não fazia há muito tempo. E depois estive no quarto até às 5 da tarde, mais ou menos, 17 horas. Portanto, nessa altura, nesse intervalo, o professor e os enfermeiros foram lá várias vezes a perguntar se tinha urinado, se urinava bem, se urinava sangue, se tinha alguma queixa. Portanto, eu respondi sempre, não, estou perfeitamente normal. E, portanto, próximo das 5 da tarde, das 17, o professor foi lá e perguntou-me, olha, uma vez está tudo bem, eu vou-lhe dar alta, convém ir acompanhado, está sozinho? Doutor, estou sozinho, mas o meu filho trabalha aqui na zona de Lisboa, é telefone e ele vem buscar. E foi assim, às 17 horas, tive alta, fui para casa, no dia seguinte fiz a minha vida normal, sem qualquer problema. Foi assim. O que melhorou muita coisa, portanto, melhorou que o não ter que ir à casa de banho frequentemente, o não ter que, quando ia a qualquer sítio, andar à procura de uma casa de banho porque não podia esperar muito tempo. E depois foi, até na relação sexual melhorou, porque eu tomava os doxazozinas e outros comprimidos para relaxar a próstata e provocava uma impotência. Depois de fazer a embolização prostática, deixei de tomar essa medicação, nunca mais tomei essa medicação, até hoje, já lá vão 4 anos e 4 meses, e nunca mais tomei qualquer comprimido para a próstata. E sinto-me muito bem, vou à casa de banho normalmente, se tiver 4 ou 5 horas, posso aguentar 4 ou 5 horas sem urinar, o que era impossível fazer. Se tivesse que repetir, repetia tudo sem qualquer dúvida. E aconselho a quem tenha este problema que consulte o Hospital de São Luís, nomeadamente a pessoa do professor Tiago Belino, para avaliar a situação, de certeza que não se vai arrepender. Como é que eu descobri? Eu descobri foi através de um amigo que tinha outro amigo, que
eu era conhecido dele também, mas não sabia que ele tinha feito a embolização da próstata. E ele disse-me, falas aí com fulano, não vou divulgar o nome dele, né? Falas aí com fulano que ele fez a embolização da próstata já quase há 3 anos. Pá, e ele diz maravilhas daquilo. E os sintomas que ele tinha é mais ou menos aqueles que tu descreves. Era a dificuldade de urinar, era as frequentes idas à casa de banho, à noite levantava-se não sei quantas vezes e agaleado, já tinha sido agaleado também 2 ou 3 vezes. E então, eu depois falei com ele, ele, portanto, descreveu mais ou menos o procedimento todo e diz, olha, foi a melhor opção que eu tomei, foi esta. Tu, se quiseres fazer, uma vez que os teus sintomas são mais ou menos iguais às minhas, marcas uma consulta, na altura, que era o professor Pisco, no Hospital de São Luís, no Bairro Alto, mais propriamente na rua Luz Soriano. Vais lá e marcas uma consulta e ele depois vai avaliar se tu podes ou não ser tratado. Vais ver que não te vais arrepender. Foi assim que eu fiz. E depois disse-me também, se quiseres, fazes também uma pesquisa na internet, vais ver que basta escrever lá embolização da próstata, professor Pisco, Hospital de São Luís. Aparece logo muita informação, muitos depoimentos, e foi isso que eu fiz. Fui pesquisar, apareceu muitos depoimentos, até de homens que tinham vindo do estrangeiro cá a fazer a embolização da próstata. E todos diziam mais ou menos maravilhas, pronto, que tinha corrido bem. E, portanto, foi assim que eu depois optei também por fazer. Eu marquei uma consulta com o professor Pisco, passado uma semana, mais ou menos, portanto, telefonei para o hospital e, portanto, contei a minha situação à senhora da secretaria e disse que queria uma consulta com o professor Pisco. E ela marcou-me, passado mais ou menos uma semana, tive a consulta com o professor, como ele me descreveu o processo todo. Já não me lembro de muitas coisas, já leva 4 anos, né? Mas, portanto, disse-me mais ou menos isto, que era uma técnica diferente, mas que tinha muitos resultados. Ele próprio já tinha feito em Portugal 1000 e qualquer coisa embolizações, e com muito sucesso. A minha, por exemplo, foi em 1297, e acho que hoje já vai para aí nas 1600 e tal, ou 1700. Portanto, ele teve-me a explicar, portanto, olha, isto é pouco invasiva, não tem dor, é uma anestesia local, é um catéter que se mete na virilha e depois mete-se umas microesferas que vão às principais artérias da próstata para entupir as principais artérias para evitar que a próstata cresça. Em vez de crescer, ela mirra e já deixa passar a urina. Porque o problema é a próstata, quando está dilatada, aperta. A próstata aperta o canal da uretra e não deixa passar a urina. Depois ele marcou-me exames que disse, mas para já tem que fazer a avaliação, se as suas artérias podem ou não, que suportam ou não, portanto, estes exames. Portanto, marcou-me a análise ao PSA, a fluxometria, a ressonância magnética e a ecografia prostática. Portanto, depois de trazer estes exames, fiz os exames, fiz na clínica do Campo Grande, clínica do Hospital de São Luís também, pertence ao mesmo. Portanto, eles depois nem foi preciso ir lá buscá-los, porque eles enviaram logo para o hospital. E depois eu fui ao hospital, na altura que estavam prontos, e o professor disse-me que podia ser tratado por embolização. Ok? Pronto, fiquei mais descansado. Foi relativamente rápido. Passado para aí um mês, ou à volta disso, ou menos, foi-me marcada logo a embolização da próstata. Correu tudo bem e foi mais ou menos esta descrição, se calhar. Isto já lá vão 4 anos, às vezes há coisas que a gente já está um bocado esquecido. 3 principais motivos para a embolização da próstata são, eu acho que, tanto é uma alternativa à cirurgia. Não tem, eu penso, não tem as complicações que tem a cirurgia. É uma análise local. A recuperação é rápida. A minha recuperação, para mim, foi 24 horas, ao fim de 24 horas eu estava como, praticamente, sentia aqui um coisinho na virilha, pouco, mas foi portanto, eu penso que estes 3 principais que são válidos.
Depois, passado um mês, repeti a ressonância magnética, a análise do PSA e a fluxometria e a ecografia prostática. Portanto, isto passado um mês. Depois, passado 3 meses, repeti o PSA, a análise do PSA, a fluxometria e a ecografia prostática. Já não fiz a ressonância. Isto aos 3 meses. E depois, aos 6 meses, repeti a análise do PSA, a fluxometria e a ecografia prostática. Todos os pacientes que tenham este problema, que consultem o Dr. Tiago Belhin, no Hospital de São Luís, que fica em Lisboa, da Rua Luz Soriano, e para que possa avaliar a vossa situação e certeza que vão ficar satisfeitos.